Olá a todas e todos. Vamos, nesse momento, iniciar o vídeo aula 2 referente ao pensamento de Émile Durkheim, né? E aí eu pediria aos que não tiveram oportunidade ainda que vejam, assistam o vídeo aula 1, né, onde a gente trabalhou o conceito de fato social, que embora a gente vá fazer aqui algumas menções ao conceito, precisaremos retomar alguns dos seus aspectos, mas é interessante que aqueles que não têm familiaridade com o pensamento de Durkheim, que assista primeiro o vídeo 1, para que a gente possa ter uma clareza maior, né, dessa discussão que nós vamos fazer agora, que é no sentido de buscar compreender os elementos que permitem a coesão social, né? Ou seja, que fatores são fatores que possibilitam que os membros da sociedade se vinculem uns aos outros, né, criando uma certa unidade, um certo objetivo, bem como também os fatores que levam à ruptura e às crises e o que o Durkheim vai chamar de condição, situação de anomia. Bom, pois bem, vamos fazer esse percurso em busca, né, da descrição dos fatores constituintes da coesão social, a partir da compreensão de que os fatos morais eles têm uma dualidade, né? Então, primeiro, relembrando o conceito de fato social, para que a gente possa continuar. Entendido aqui como, a partir do pensamento do Durkheim, óbvio, como regras morais, valores, que também podem vir a se tornar leis, né, e que exerce sobre o indivíduo uma força, uma coesão, que se distingue, né, das questões biológicas, né? Portanto, o indivíduo não nasce com, né? O indivíduo aprende os fatos sociais. Portanto, o indivíduo, quando chega no meio social, as regras existentes já estão aí e se impõem sobre ele. A sua característica, né, além dessa exterioridade com relação ao indivíduo, portanto, não orgânico, né, que além de ser aprendido, o fato social, né, carrega em si uma coerção em que leva o indivíduo aí, de certa forma, naturalizando, né, a partir dessa introjeção, e aqueles que escapam a esse padrão determinado pelas regras, padrão comportamental, são, né, coagidos a orientar o seu comportamento de acordo com essas regras. Bom, a partir desse entendimento, o Durkheim vai em busca dessa coesão, né, dessa coesão social, e para isso ele vai, né, trazer a ideia de que existe uma dualidade nos fatos morais, né, que é a existência, né, que a gente vai ter de que, embora pareça, né, que há um certo sofrimento na introjeção dos fatos morais, né, até porque eles vão se dando de um aprendizado na mais tenra idade, né, ou seja, os fatos sociais são introjetados e, em grande parte, com uma certa força, né, eu digo força no sentido até mesmo do castigo, e que vai levando o indivíduo a ir introjetando esses valores, essas regras de tal maneira que isso vai se transformando numa espécie de segunda pele. Né? A gente imaginar, por exemplo, o garoto que ainda criança está aprendendo, por exemplo, a se comportar na mesa, né? E comete um leve acidente, derruba um copo com água, com suco, e o adulto que está, né, o responsável, os pais que estão próximos e repreendem, né? E muitas vezes até, né, põe de castigo, ou falas um pouco mais ríspidas, mostrando que aquele comportamento não é adequado e que ele tem de ser um pouco mais atencioso. Né? São essas formas, né, que vão levando o indivíduo a ir projetando essas regras. Se a gente pensa, por exemplo, a questão do trabalho, né, e aí para facilitar essa compreensão nós podemos pensar o trabalho agrícola, o trabalho no campo, que tem como característica a entrada do indivíduo muito jovem, né,
se a gente pensa ainda antes da obrigatoriedade e universalização da obrigatoriedade do indivíduo na escola, né, os pais levavam as crianças para trabalhar no campo, né, aos seus 8 anos, 9, 10, 11, 12, né, com o objetivo já de ir aprendendo as primeiras tarefas e as primeiras ações dentro da atividade agrícola. Isso, muitas vezes, o indivíduo, quando já adulto, né, da idade madura, que se lembra desses momentos de aprendizagem, para ele vem como digamos assim, um aprendizado que foi extremamente salutar, né, que ele lembra com certo saudosismo, mas na verdade para a criança é um sofrimento, né? Na verdade há uma imposição, né, que isso vai se dando de tal maneira que o próprio indivíduo mais à frente já, né, tendo isso introjetado em si, ele mesmo passa a ser um defensor dessa regra e passa a impor aos outros. Né? Então essas regras elas têm essa característica, né, de se transformar em algo que muitas vezes se confunde com o genético, né, ou, né, usando uma outra linguagem, como uma segunda pele. Né? E aí nós, inclusive, nos sentimos confortáveis, né, quando a gente compartilha essas regras com os outros, né, porque isso nos dá uma certa, digamos assim, uma segurança, e nós nos sentimos vinculados uns com os outros pelo compartilhamento dessa regra. Mas isso não significa que é algo, digamos, feito de uma forma suave. Né? Elas têm toda uma imposição, né? Até que esses indivíduos vão, principalmente quando a gente está falando das primeiras interações sociais, né? ou das socializações nos primeiros momentos de vida do indivíduo, né, junto da família, né, que é o grupo consanguíneo, é um grupo com laços mais fortes. A seguir dessas interações primárias, né, o indivíduo vai entrando em outras socializações no mundo social, como a escola, posteriormente o trabalho, que são interiorizações de regras, né, que já vão se dando sob uma base previamente já estabelecida e que muitas vezes, né, são regras mais suaves, dependendo dessa trajetória por onde esse indivíduo vai introjetando essas regras nos grupos dos quais ele fez parte ao longo da sua caminhada. Bom, compreendido isso, né, é necessário agora, para a gente ir para a coesão social, que a gente tenha, né, a compreensão de que o homem carrega em si duas consciências, que há uma consciência individual, né, e aí a gente pode pensar ela como sendo concernente aos estados mentais que são estruturados a partir da experiência de vida do próprio indivíduo, né, e a consciência que o Durkheim vai chamar de comum e é o que alguns autores traduzem como coletiva. Essa consciência comum ou coletiva, ela vai ser compreendida como esse conjunto de fatos sociais ou fatos morais que são inculcados no indivíduo, ou seja, que são postos no indivíduo, né, pela sociedade, né, nos grupos do qual ele participa, como a gente vinha trabalhando aqui a ideia da família e de outros grupos. Aliás, é importante salientar que, por exemplo, o período, né, de pré-adolescência e adolescência, quando o indivíduo está participando daquilo que se chama dos grupos de iguais, né, são grupos extremamente fortes também na imposição de formas de ser, formas de pensar e formas de agir, né, e que tem uma força incrível na correção, que muitas vezes rivaliza, né, com a orientação dada pelos próprios pais, né, como, por exemplo, o modo de vestir, em que garoto ou a garota com a necessidade de fazer parte do grupo, né, do seu grupo de iguais, que é um penteado diferente, uma pintura no cabelo diferente, uma roupa, né, mais exótica, um adereço, né, fora do padrão comum, e isso cria muitas vezes um atrito e prevalece, né, em grande parte, aquilo que os iguais desejam, né, que os indivíduos compartilhem com eles. Né? Então há uma fortaleza, né, uma imperiosidade muito grande dessa imposição dos grupos, e aí vai depender de cada grupo. Tá? Então, quando a gente está pensando, né, e aí retomando aquela ideia das interações primárias, né, elas são
mais fortes, né? E aí a gente tem muito do que pode, né, funcionar como um certo encadeamento e, portanto, um aprendizado mais fácil das socializações secundárias ou posteriores, né, quando você pensa alguém que, digamos, alguém que siga uma carreira militar que passa por um processo de socialização rígido, rigoroso, né, de obediência a regras e hierarquias, né, as normas estabelecidas, mas se a gente tem esse indivíduo que chega nessa socialização desse grupo, mas anteriormente ele fazia parte, né, de um grupo familiar mais tradicional, onde também as regras são mais rígidas, quer dizer, há uma certa complementação dessas interações, e na verdade essa outra interação é suave. Agora, se a gente tem, por exemplo, uma outra trajetória de um indivíduo de uma família com um perfil mais liberal, que depois da sua socialização posterior dentro de uma escola, vai para uma escola laica ou para uma escola de um estilo mais construtivista, onde a liberdade é mais dada para o indivíduo, e ele tenta, né, ou busca seguir uma carreira militar, que tem uma hierarquia mais forte, né, é esperado que esse indivíduo tenha um certo confronto, um certo conflito nessa interação aí secundária, né, essa outra da profissão, dado que a sua trajetória anterior ela socializou o indivíduo, né, para um comportamento mais, digamos, mais contestador, mais livre, menos preso a normas, menos preso a hierarquias, e de repente ele entra no grupo que a exigência é o contrário disso, né? Então aí é esperado que haja um certo conflito, né? Que esse indivíduo se debata até que, e aí só tem uma alternativa, né? Ou se acomoda, né, às normas do grupo, ou, né, não tem sucesso dessa sua entrada, nessa sua inserção nesse outro grupo secundário, né? Bom, e aí eu compreendido, né, essa diferença entre aquilo que a gente tem como a consciência individual e a consciência comum ou consciência coletiva, né, ou o ser social que o indivíduo aprende com os outros, que o indivíduo carrega em si, né, para onde ele vai dentro dos grupos, que é o que a gente estava citando aqui, aquele indivíduo que teve um tipo de socialização na infância, na família, ou outros grupos, e na vida adulta vai fazer parte de um certo grupo de profissional, e aquela socialização anterior segue com ele, né? Ele arrasta dentro dele, né? E aí passa a dialogar com outras socializações posteriores. Diante disso, é interessante a gente agora entender como isso vai se dando, essas consciências, elas vão se dando quando a gente tem uma sociedade mais simples e uma sociedade mais complexa. E aí, entendendo a diferença de sociedade simples e complexa, a partir, né, do que é algo primordial no pensamento Durkheim, que é a divisão social do trabalho. Ou seja, uma sociedade mais rústica, né? Quer dizer, quanto mais rústica, se a gente pensa da tribo, né? As comunidades mais próximas do que nós éramos enquanto coletores de alimentos, nós vamos ter um grupo em que a divisão é muito simplória, né? Sei lá, a divisão de atividades do gênero masculino, gênero feminino, a divisão de tarefas de quem colhe o fruto, de quem fica na vigilância, né, de outros grupos ou de animais ferozes. Então é uma divisão muito simples, em que os indivíduos estão muito próximos no seu cotidiano e no seu agir no dia a dia. Quer dizer, dentro desse modelo de sociedade, o que nós vamos ter é que a consciência dos indivíduos ela vai estar numa proximidade muito grande com a consciência comum, né? Dado que essa consciência comum ou coletiva ela é constituída pelos indivíduos. São os indivíduos que a constituem, né? Que criam não só os indivíduos aí entendidos, os indivíduos vivos, né? Mas os indivíduos, inclusive, os não vivos, né? Que através do ensinamento para as outras gerações, estão presentes na construção, né, dessa consciência que atua sobre esses indivíduos, nos grupos ou na coletividade de um modo geral. Daí então a gente vai ter, né, à medida em que a sociedade ela vai se fragmentando, vai constituindo outros grupos, né, tentando aqui vamos imaginar aqui um exemplo concreto, né, em que a gente sai de uma sociedade mais tribal e a gente começa a ter
uma especialização, né? Quer dizer, aquele indivíduo daquela comunidade que antes plantava a mandioca, que caçava, que pescava, que fazia jangada, que fazia o arco e flecha, assim como todos os demais, ele se especializa, digamos, se especializa só na construção da jangada. Ao outro que vai especializa só na construção do arco e flecha, né? Um outro que vai especializa na pesca. Quer dizer, a partir dessa divisão de trabalhos que a gente vai tendo, que nós vamos criando os grupos que vão compartilhando determinadas regras, que a partir dessas regras que vão se constituindo em hábitos característicos desse grupo, que vai formando aquelas regras orientadoras de quem está dentro desse grupo. Então a gente vai agora fragmentando, e nessa fragmentação nós vamos ter as regras que são pertinentes aos grupos. Aí entendido o seguinte, que não significa dizer que aquelas regras que são gerais, que perpassam todos os grupos, elas se perdem, não, elas ainda estão presentes, né? Elas ainda se encontram entre os indivíduos. Só que agora nós vamos ter os indivíduos que vão compartilhar regras que estão em todos os grupos e as regras que também são existentes só nos seus grupos. Se a gente enlarguece, chega, né, na sociedade industrial, na sociedade atual contemporânea, e aí nós vamos para os grupos profissionais, né, os engenheiros, os arquitetos, os médicos, enfermeiros, professores, bombeiros, né, e as diversas profissões na área do comércio, na área da indústria, na área de serviços. Quer dizer, cada agrupamento deste, né, vai criando aí o seu conjunto de regras característicos e que vai distanciando o indivíduo dos outros nas suas crenças e nos seus valores. Tentando pegar aqui, por exemplo, algo concreto, né? E aqui muito apoiado no Bourdieu, que é, de certa forma, um sociólogo que tem um apoio muito grande no pensamento do Durkheim, né? E que dentro das suas reflexões ele vai trazendo, né, alguns exemplos que nos levam a pensar mais ou menos o seguinte. Nós vamos encontrar pessoas que estão dentro de determinados grupos, né, e que, ao participar desse grupo, ele é levado, vamos imaginar, um grupo total de classe média, e pensar esse indivíduo desse grupo de classe média enquanto comerciante. Por outro lado, vamos pensar um grupo, também em termos de renda de classe média, mas de profissionais da área de arte, produtor de arte, artistas, né? Se nós observarmos esses dois grupos e a gente pensar aqui como hipótese que um indivíduo membro do grupo de comerciantes recai sobre ele uma renda extra muito para além da renda normal, quer dizer, a expectativa que esse grupo tem e que vai impor sobre o indivíduo, né, que vai esperar que ele haja, que o seu comportamento se dê com uma certa parcimônia no uso desse recurso, né? Ou seja, de realizar um investimento visando a possibilidade de negócios melhores no futuro, de fazer uma economia ou de fazer um investimento no seu próprio negócio, de trabalhar esse recurso dinamizando os seus empreendimentos e o seu próprio comércio, porque a característica das regras desse grupo, né, o uso dos recursos com o objetivo de dinamizar os seus investimentos e né, o seu empreendimento que fornece a sua sobrevivência. Quando a gente está num grupo, né, aí em que um grupo mais, digamos, menos afeito ao negócio, mas mais afeito à intelectualidade ou algo do gênero, quer dizer, um recurso extra que recai nesse grupo, a expectativa pode ser outra diversa, inclusive que o gasto seja feito de tal maneira que não tenha nenhum retorno, como por exemplo uma viagem, né, sei lá, uma viagem para passear nos museus, nas obras de artes de outros países, né, aprofundar os seus conhecimentos no sentido de prazeres visuais, prazeres estéticos, é que o grupo, de certa forma, exige esse tipo de comportamento. É pertinente a esse grupo essa exigência que o indivíduo tenha esse comportamento. Então, quando a gente vai observando esses grupos distintos, a gente vai percebendo que tem regras que se impõem, né, sobre cada grupo. Se a gente pensar, por exemplo, os profissionais do direito, até pela sua
pelo exercício da sua profissão, né, recai sobre esses grupos uma exigência, né, dos seus semelhantes com relação, por exemplo, ao rigor na apresentação física, né, a certa sobriedade na indumentária, ao contrário do despojamento de outras profissões, como o pessoal mais da publicidade e propaganda, né, que são um pouco mais despojados, né, mais dados a questões mais leves, né, no seu traje, na sua maneira de ser. E isso há uma certa exigência dos próprios grupos que acomoda o indivíduo, leva a ele ter um comportamento próximo ao dos indivíduos que compartilham cada grupo desse. E a gente poderia, né, quer dizer, entrando dentro dos grupos e percebendo, né, regras que são a miúdes, né, pertinente a um, mas que não se apresenta no outro. Porém, isso não significa dizer que esses indivíduos não estejam submetidos ainda às regras gerais, que seriam regras que perpassam não a consciência dessas micro-sociedades, mas uma consciência geral que envolve todos. Né? Podemos trabalhar com o exemplo, por exemplo, de paternidade, de maternidade, né? Que é uma regra moral que impõe aos indivíduos que são pais e mães o cuidado com as crianças na perspectiva do cuidado, né? Cuidado com relação aos aspectos psíquicos, à integridade física, que é isso que se exige. Aliás, se exige culturalmente, se exige também juridicamente, né? Aqueles casos de fato moral e fato social que também se transformou em norma jurídica. Né? Essa exigência a gente tanto vai encontrar no grupo de engenheiros, no grupo de comerciantes, no grupo lá dos arquitetos, no grupo dos publicitários, no grupo dos artistas e intelectuais. Quer dizer, perpassa tudo. Talvez em algum outro com um pouco mais de exigência, né? Sei lá, os grupos religiosos, talvez a gente encontre esta moral, né? Que é da consciência comum que está nos outros grupos, mas dentro de um determinado grupo religioso ele vai ter uma complementaridade, vai com outras regras do próprio grupo e vai ser um pouco mais forte. E aí, bom, quando a gente pensa a partir aí dessa existência, né, e a gente já pode pensar aí como vai se dando a coerção, desculpa, a coesão entre os indivíduos, né? Quer dizer, que a coesão também precisa da coerção, né? E aí a coesão ela se dá quando o indivíduo vai compartilhando essas regras, né? Mas à medida em que o indivíduo escapa essa regra, aí recai sobre ele a coercitividade, né? Quer dizer, há, né, um grupo, uma pressão exercida sobre esse indivíduo. Mas são o compartilhamento desse conjunto de valores morais, né, entre os grupos ou as micro-sociedades que vai levando à coesão social. E quando nós vamos tendo a saída, né, desse padrão, né, daquilo que está normatizado em termos de valores, e o indivíduo escapa, exerce sobre ele uma coerção, tentando trazer ele para, compreendendo ainda que são os próprios indivíduos que fiscalizam e aplicam a regra, né, como sendo natural, ou seja, há uma naturalização dessa regra. E aí, para a gente ir finalizando o entendimento dessa discussão, né, queria que ficasse claro aqui, ver se a gente consegue um entendimento, de quando a gente está numa sociedade mais rústica, mais arcaica, a personalidade do indivíduo ela não aparece, né? O que vai aparecer é o coletivo, ou seja, o nós ele tem uma visibilidade, uma força maior do que o eu. Isso não significa dizer que nós não teremos as divergências, e temos. Tanto temos que há as transformações que são justamente esses embates ou essa tensão, né, daquilo que está, daquilo que é, daquilo que está institucionalizado no grupo e daquilo que um pequeno grupo vai se manifestando contra esse grupo maior e vai entrando nessa tensão e a gente vai rompendo. Ora, essa tensão ela só é possível e a mudança só acontece porque a gente vai ter uma divergência, não há uma igualdade. Por mais arcaico que a sociedade seja, a gente vai falar de semelhança, né? São indivíduos mais próximos,
em termos de compartilhamento moral, mas não iguais. Senão eles ficariam numa sociedade estática, sem mudança. Por outro lado, na sociedade complexa, né, a gente vai ter um afrouxamento, né, dessas normas, porque o indivíduo não está como o indivíduo numa sociedade mais simples, que está praticamente num único grupo. Mas o indivíduo na sociedade complexa ele vai estar presente em vários grupos, né, que são regras diferentes. Então, em cada grupo desse, né, que tem suas regras particulares, embora tenha aquelas que são comuns a todos os grupos, a força que se exerce sobre esse indivíduo é mais frágil, que permite, né, a emergência da personalidade. Portanto, no caso da sociedade complexa, né, os indivíduos tendem a ter um maior espaço, né, ou seja, o eu se transforma em algo mais forte e o nós, né, o grupo, ele é diminuído. Né? Isso é importante a gente compreender, porque mais na frente nós vamos entrar na discussão, nos vídeos que virão a seguir, das situações de anomia, que são justamente as divergências e tendências. E aí, já adiantando, as sociedades complexas, elas são sociedades permanentemente em crise, dado que quanto mais complexo, mais frouxos são os laços que unem os indivíduos, portanto, mais provável, mais possível a divergências de morais, de interpretação dos valores morais. Né? Cada indivíduo passa a ter uma capacidade maior de interpretar a determinação moral, e isso nos traz aí uma divergência muito mais ampla e muito mais forte, que também mais à frente é o que nós vamos distinguir aí quais as sociedades onde o direito é mais presente e aquela onde o direito é mais dispensável. Tá? E aí, novamente, eu pediria que todos e todas, né, fizessem a leitura dos textos de Durkheim, né, e aí utilizassem os nossos vídeos como uma orientação de leitura, né, e uma tentativa de esclarecimento de alguns conceitos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.